Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ilana, muito bem-vinda. Aqui estamos inteiramente ouvidos e corações para ouvir a palavra de Deus por seu intermédio. A Ilana é autora, juntamente com o professor Ivan Durães, desse livro Educação Cristã, Desafios e Oportunidades. Então, se você tiver interesse, ao final você pode também adquirir o seu exemplar. Bem-vinda. Vou me sentar ali para ouvir. Bom dia, irmãos. É um desafio muito grande estar aqui hoje. Primeiro, porque eu sou uma grande admiradora do pastor Israel Belo, e ocupar o púlpito que ele ocupa semanalmente é uma grande responsabilidade para mim, mas também é um grande privilégio porque me foi solicitado falar daquilo que é o meu dia a dia, a minha vivência, que é o impacto da palavra de Deus em nós, o impacto do ensino, né, da palavra de Deus sobre a vida de cada um de nós. Então, eu tenho certeza, eu espero, né, receber primeiro de Deus esse impacto em mim e também compartilhar com vocês. Quando eu era adolescente, eu tive uma época, né, uma fase da minha vida que... Pode passar. Aí. Tive uma fase da minha vida, na adolescência. Adolescente tem umas coisas meio estranhas, não é? Mas eu tive uma fase que eu visitava o cemitério direto. Quem aqui já teve essa fase assim, meio gótica? Ó, achei um aqui. Eu fui morar na casa de uma tia minha, morei com ela durante 1 ano, na fase mais ou menos dos 15 aos 16 anos, e ela morava próximo a um cemitério. A casa, né, que ela morava tinha um cemitério próximo. E a gente, adolescente, queria passear, minha tia não deixava a gente ir longe, então nosso passeio era visitar o cemitério. Era um cemitério bonito, né? Tinha assim, toda uma arquitetura, umas coisas, e a gente ia, aquele monte de adolescente, todo dia, no final da tarde, vamos dar uma voltinha no cemitério. E nós ficávamos lendo aquelas lápides, né? Aqueles memoriais, e olhando as fotos das pessoas, e nós nos perguntávamos, e nós ficávamos imaginando como tinha sido a vida daquelas pessoas que estavam ali. O que elas tinham feito, o que elas tinham produzido, né? Alguns, nas suas lápides, falavam alguma coisa, né, da história da pessoa. Tinham pessoas, romeiros, né, que acreditavam que determinados túmulos dali eram operados milagres, então tinham aquelas pessoas que ficavam em torno daquele túmulo. Mas a nossa maior diversão era tentar imaginar a vida daquelas pessoas que agora estavam ali no cemitério. E há um texto na Bíblia que retrata uma situação, quando eu fui pensar, né, acerca do impacto da palavra de Deus em nós, me veio à mente esse texto e essa época da minha vida, né, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O texto é o texto de Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler um pouquinho dele aí, passando pelos slides, e eu convido vocês a acompanharem aqui comigo no telão. Diz assim o texto: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Continuando, então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida.
Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciarei essa mensagem, como ele me havia ordenado. Anunciei essa mensagem como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos, e em seguida pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetiza aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nestes corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Oremos. Pai, nós te pedimos que a tua palavra impacte a nossa vida nesse momento, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês que se eu tivesse lido esse texto, talvez eu não iria tantas vezes ao cemitério. Vai que Deus fizesse a mesma coisa no momento em que eu estava lá, né? Esse texto, para mim, é um texto muito impressionante. Impressionante por diversos motivos. Vamos tentar entender um pouquinho o contexto, né, em que esse texto é escrito e o que ele traz, o que ele significou para o povo de Israel naquele período, e o quanto nós estamos assim perfeitamente alinhados com o contexto do período de Ezequiel, do profeta, o quanto está alinhado com o nosso tempo de hoje, o quanto esse texto tem a ver com o nosso dia a dia hoje, né? O contexto dessa visão de Ezequiel, ele começa a ser construído cerca de 100 anos antes do texto ser escrito. Por volta de 721 a.C., o reino do norte de Israel é levado cativo para o cativeiro assírio, e ali eles começam a experimentar uma série de dificuldades, porque não haviam ouvido aos profetas que profetizaram antes e que alertaram o povo acerca daquilo que haveria de acontecer. Por não ouvirem a mensagem de Deus, eles foram levados cativos. Tempo adiante, em 797 a.C., o reino de Judá é levado cativo, agora a Babilônia. Nesse segundo momento, o momento em que o profeta tem essa visão e que ele profetiza ao povo, o povo está vivendo um dos piores momentos da sua história. Além do cativeiro assírio, já que havia sido decretado ali, vivido pelo Reino do Norte, agora o Reino do Sul, a capital, que era tão preciosa ao povo de Israel, o templo, que era um símbolo do poder e da presença de Deus, estavam em perigo, em risco. Então o povo, além de estar vivendo uma crise social, porque ao serem levados cativos, eram retirados das suas casas, retirados do seu conforto, perdiam a sua liberdade, o seu direito de vir, enfim, todos os elementos sociais ruins que um cativeiro pode trazer a um povo, eles estavam vivendo. Além de tudo isso, aquilo que os identificava, aquilo que os marcava, que os tornavam quem eles eram como povo, estava sendo ameaçado. Uma crise que era social,
uma crise econômica, uma crise existencial e uma crise espiritual. O que será de nós? E ainda mais, a consciência que estavam indo para aquele cativeiro, tendo sido eles advertidos pelos profetas que antecederam. E eles sabiam que aquilo que estava acontecendo era fruto da desobediência do povo, fruto daquilo que o povo havia negligenciado em relação à própria palavra de Deus. O cenário ali era um cenário de desesperança. Era um cenário de desespero. Era um cenário de perda. Era um cenário de desconstrução da identidade. E quando nós olhamos para o cenário do povo, durante esse período em que Ezequiel profetiza, e olhamos para nós, né, passando aí, nós encontramos o nosso contexto. O quanto aquilo que o povo de Israel estava vivendo naquele tempo tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Verdadeiro tempo de crise, no aspecto social, nas nossas relações, na nossa própria percepção de quem nós somos e também na percepção de quem nós somos aos olhos de Deus ou da nossa relação com Deus. Nós temos vivido tempos cada vez mais complexos, principalmente com o advento e o aumento da tecnologia e da nossa relação, seres humanos, com as máquinas, e o quanto essa nossa aproximação com as máquinas tem retirado de nós aspectos da nossa própria humanidade. E grandes futuristas, como o futurista Gerd Leonhard, que é um dos maiores futuristas hoje no mundo, ele tem publicado em diversos artigos e vídeos que são vinculados via a internet, o grande desafio da sociedade, da humanidade para os próximos anos vai ser continuar sendo humana, apesar das máquinas. Nós estamos esvaziando de nós mesmos porque nós estamos permitindo, num movimento que é um movimento sem volta, um tsunami tecnológico que está sobre nós e que está fazendo com que nós percamos determinados elementos que são próprios nossos. Os próprios futuristas dizem que no futuro, aquilo que não é realizado por máquinas é que será o ouro. É que será o grande diferencial. Nós estamos vivendo um movimento de ida, né? Nós queremos aqui a facilidade das máquinas, nós queremos a facilidade da tecnologia. Mas vai chegar o tempo que ela vai nos saturar tanto, que nós vamos buscar aquilo que é só humano, aquilo que só nós podemos fazer. E nesse movimento de ida e de volta, nós entendemos que nós, enquanto igreja, nós temos o ouro. Nós temos o ouro porque nós temos os princípios e os conceitos da palavra de Deus que nos mantém no nosso lugar enquanto seres humanos. E apesar de toda essa crise que nós, especialmente no Brasil, vivemos em termos de contexto sociopolítico, econômico que nós vivemos, apesar de tudo isso, nós temos um momento e nós temos a palavra de Deus que nos mostra e que nos apresenta a possibilidade de um novo cenário. E eu quero convidar vocês, a partir do texto que nós lemos de Ezequiel, a conhecer vamos tirar ali, fazer o famoso sermão de 3 pontos, né? 3 lições da visão do profeta que podem impactar ou mostrar o impacto da palavra de Deus na nossa vida. E a primeira lição, para mim a mais forte de todas, é que somente a palavra de Deus pode produzir vida.
E aí nós entramos pela visão do profeta. O que tem de mais incrível e maravilhoso nessa visão é que o profeta ele é levado a um vale de ossos, onde a realidade ali é a morte, a realidade ali ela é consolidada. Não eram apenas mortos fresquinhos, né, que acabaram de morrer, que estavam ainda meio quentinhos e que pudessem ser revividos. O texto ele é muito claro para dizer que ali os ossos eram secos, os ossos eram petrificados, eles estavam desconectados uns dos outros, não eram aqueles esqueletos já montadinhos, né, só para levantar, não. Eles estavam desconectados, secos, ressequidos, petrificados. E é nesse contexto em que não há mais esperança, ou seja, aqui não há mais nenhum resquício de vida, aqui não há mais nenhuma possibilidade. É nesse contexto que entra Ezequiel. E é interessante que o nome do profeta Ezequiel significa Deus fortalece. E nesse momento que ele entra, olha aquela realidade, que é uma realidade de morte, o Espírito de Deus vem e fala com ele da seguinte forma. Faz uma pergunta. Eu amo o processo educacional. Ontem, na nossa capacitação, a gente falou sobre fazer perguntas e a importância das perguntas para a construção do nosso processo de aprendizagem. E Deus, Ele usa isso. Ele vira para o profeta e pergunta: por acaso esses ossos podem voltar a viver? Uma pergunta que nós teríamos uma resposta certa. Não, como assim? Olhando por olhos humanos, ali não existia mais nenhuma possibilidade. E não é isso que acontece quando a gente recebe, às vezes, aquele diagnóstico. Aquele diagnóstico que diz: olha, acabou, fim da linha para você. Não é isso que acontece quando nós olhamos o nosso nome na lista dos aprovados e ele não está. Não é isso que acontece quando você chega diante de um juiz e é a hora de assinar o seu divórcio. Não é isso que acontece quando você vai todo animado pedir aquela moça linda em namoro e ela te diz um não bem grande na cara. Fim da linha para você. Não há mais saída, não há mais solução. Acabou, suas esperanças acabaram. O médico já decretou, o juiz já assinou. Acabou para você. E quantas vezes nós aceitamos essa realidade de morte por não entendermos os propósitos de Deus e os desígnios de Deus para a nossa vida. E aquilo que é mais impressionante, Deus não faz o milagre simplesmente que Ele queria fazer. O que Ele pede ao profeta? Ele pede: profetiza a esses ossos. Fala a esses ossos, prega a esses ossos, diz a minha palavra a eles, e eles voltarão a viver. E o profeta, ele obedece ao comando de Deus, e ele fala a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus ensinada, a palavra de Deus compartilhada, a palavra de Deus lida, a palavra de Deus pensada, meditada, ela produz por si só transformação. Por si só transformação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho encontrado diversas pessoas no meu ambiente ali de igreja que tiveram as suas vidas impactadas pela palavra de Deus sem que tivessem tido contato com outro crente que o discipulasse. Encontrei pessoas que vieram de uma tradição apostólica romana e que um dia viraram e disseram: vou ler a palavra. E começaram a ler. E ali o mundo se descortinou diante deles.
E agora eles começavam a procurar, não, eu preciso de algum lugar que me ensine a palavra de Deus. Tenho vivido experiências de uma pessoa que pediu carta, né? pediu filiação lá na PIB da Penha, e essa pessoa veio de uma igreja hiperpentecostal. Vocês sabiam que agora o mundo pentecostal, neopentecostal e hiperpentecostal? A pessoa veio de um movimento hiperpentecostal e ela se converteu lá. E ao se converter, ela chegou no pastor e falou assim: eu quero saber mais da Bíblia. E sabe o que o pastor falou? Esse negócio de Bíblia não é aqui não, você vai numa igreja batista, aqui é poder, a gente pisa na cabeça do diabo e pronto, acabou. Ele falou: você quer saber de Bíblia, quer conhecer Bíblia, você procura uma igreja batista, você vai para lá, eles vão te ensinar. Depois que você aprender, você volta aqui, porque aqui a gente, o negócio é sapatinho de fogo, né? Aqui a gente pisa, aqui é igreja de poder, né? Ele falou. E a pessoa ficou ouvindo e falou: tá bom. E ela procurou realmente, né, a nossa igreja, se tornou membro e começou a estudar a Bíblia. Obviamente ela não voltou mais, né? Mas o que nós vemos é uma abertura de olhos a partir do momento que a pessoa começa a se conectar com a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Não há ninguém que tenha contato com a palavra de Deus e consiga permanecer na mesma situação em que estava antes. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em transformar aquilo que está morto. Aquela realidade que está sacramentada em algo que ninguém acredita que pode acontecer. E foi isso que nós vimos aqui na visão. Outra coisa que nós podemos aprender com a visão de Ezequiel é que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A importância de estar conectado com a palavra de Deus, ouvindo e aprendendo e construindo e encontrando espaços para que essa palavra entre em mim e encontre um processo, ou desencadeie um processo de transformação em mim. E como nós temos tido oportunidades de ouvir a palavra de Deus. Essa é uma das coisas boas da tecnologia, que a gente tem que aprender a usar. Não é? Eu disse num dos cursos que eu mandei o vídeo para o pessoal, que antigamente nós tínhamos um pastor para 100 ovelhas, não é isso? Texto bíblico. Hoje nós temos 100 pastores para uma ovelha. Não é isso? Então hoje, o pastor prega aqui no domingo, você vai sair, vai assistir o pastor da igreja tal, vai assistir o tal, aí você entra no Instagram do influencer tal, que faz sermão, que faz meditação, que faz devocional, aí depois você vê um vídeo não sei quem, um vídeo motivacional, e as coisas começaram a se tornar muito tensas, muito amplas, né? A possibilidade de contato com a palavra de Deus. E nós precisamos começar a entender que, como igreja, nós também temos um papel de curadoria dessa palavra. Nós também precisamos aprender a selecionar, extrair nesse mar de conteúdos, né, que a tecnologia trouxe para a gente, o que de fato vai me edificar. E como que eu consigo extrair isso? Quando eu tenho base. Quando eu conheço de fato a palavra, eu posso ouvir muitas coisas e saber conectar essas coisas com aquilo que de fato é a verdade. O pastor Israel falou aqui, eu construí uma teologia mínima para mim. Uma declaração, né, de fé, de identidade. Isso ele quer dizer, eu tenho uma base.
em cima dessa base eu posso construir muitas coisas. Mas nós estamos vivendo tempo de crentes que não têm essa base, que não construíram essa base, porque não se dedicaram a ouvir e a ler a palavra de Deus. Eu participei uma vez de um culto numa igreja, e eu estava presente nesse momento, e era um culto de oração que o pastor ele tinha o hábito de abrir o microfone para as pessoas recitarem versículos. A pessoa ia lá e falava o seu versículo preferido. E uma pessoa foi ao microfone e falou: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu estava lá. E aí alguém falou assim: irmão, isso não é um versículo. Ele falou: não está na Bíblia, não. Mas deveria estar. Ainda falou assim: deveria estar, porque é verdade. Recentemente, num pequeno grupo, alguém virou e falou assim: eu gosto muito daquele versículo que diz o seguinte: pregue em todo o tempo, se necessário for, use palavras. E a gente perguntou: onde é que está esse versículo, irmão? Onde está esse versículo? A pessoa ouviu aquilo em algum lugar, num post, e disse: eu amo esse versículo. Ela não sabia nem que aquilo não era um versículo. Há anos atrás, eu, ainda no meu tempo, logo depois do seminário, eu trabalhei um período como coordenadora de estágio do Seminário de Educação Cristã, no Recife. E como coordenadora de estágio, eu fui visitar um campo de estágio, uma igreja onde tinham seminaristas fazendo estágio. Era uma igreja pequenininha, tinha apenas um salão pequeno, mas eles tinham um EBD com todas as classes. E todas as classes funcionavam naquele quadradinho ali. Tinha o banco dos jovens, pulava um, o banco dos adolescentes, pulava um, o banco dos juniores, todos no mesmo ambiente. Eu cheguei, sentei no banco dos jovens, porque eu era jovem naquela época, e comecei a ouvir o irmão dar a aula. Ele pegou uma revista e leu o título da lição, que dizia o seguinte: Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí ele falou: irmãos, eu vou explicar para vocês. Davi era o segundo coração de Deus. Era assim: aqui na igreja não tem o pastor e o vice-moderador. Quando o pastor não pode, quem vai, resolve, é o vice-moderador. Com Deus e Davi era a mesma coisa. Quando Deus não podia, quem ia era Davi. Eu estava no banco, eu imaginei a minha cara. Como assim? E uma jovem levantou a mão e falou: professor, não é assim, é segundo o coração de Deus. É exatamente isso que eu estou falando, não é o segundo coração de Deus? Davi era o segundo coração de Deus, e dali foi. Foi um negócio assim. Por quê? Porque faltam às pessoas a base, a leitura, a compreensão. Há determinadas situações que beiram o analfabetismo bíblico, de fato. E nós, onde está a nossa base? Onde eu estou ouvindo? Quem são os pastores dos 100 que tem à minha disposição, que eu estou dando ouvidos? Última lição que eu gostaria de destacar para vocês é que a palavra de Deus praticada, ela é o fermento para a transformação da sociedade. Aquilo que eu ouço deve me transformar. Aquilo que eu leio deve me transformar. Mas eu não posso simplesmente ouvir e ler, eu preciso me aprofundar. Eu preciso estudar. Eu preciso me dedicar à leitura e ao estudo, à discussão, à meditação da palavra. E quando eu me dedico a isso,
e eu aprendo mais dessa palavra, ela encontra lugar em mim, ela começa a promover em mim um processo, causar em mim um processo de transformação. Esse processo de transformação me leva a um segundo momento, que é essa prática, que é essa vivência, que é essa experimentação daquela virtude, daquilo que eu aprendi na minha vida, que transforma o mundo e a sociedade. Lá na Penha a gente trabalha com 3 áreas de ação, né? 3 focos no processo ensino-aprendizagem. Nós entendemos que a Bíblia vivida, praticada na vida de uma pessoa que tem contato com ela, um cristão, ela deve transformar a própria pessoa, a sociedade, que são as relações dessa pessoa, e a cultura, que são as produções dessa pessoa. Então, a palavra de Deus, ela transforma a pessoa, a sociedade e a cultura. Ela transforma a pessoa, as suas relações e as suas produções. Se aquilo que você aprende nesse púlpito, se aquilo que você aprende na escola bíblica, se aquilo que você aprende no seu PG, no seu grupo de discipulado, não aparece nas suas relações e nas suas produções, tem alguma coisa errada. Se aquilo que você ouve, que você lê, que você estuda, ouve no púlpito, estuda na escola bíblica, discute no PG, discute na mesa da sua casa, aquilo não repercute nas suas relações, na maneira como você se posiciona socialmente, se isso não repercute nas suas produções, naquilo que você curte na internet, naquilo que você compartilha, naquilo que você escreve, naquilo que você faz, na forma como você se posiciona, como você se veste, nas fotos que você posta, nos seus discursos e nos comentários que você faz, nas postagens das outras pessoas, se isso não aparece, alguma coisa está errada. E talvez você esteja achando que está no vale, no momento em que os ossos estão de pé, mas na verdade você pode estar no vale, no período em que os ossos ainda estão secos. E essa avaliação é você que tem que fazer da sua própria vida. Por quê? Porque a palavra, ela produz transformação, e quando você avalia a sua própria vida, se você não vê um processo de transformação acontecendo e reverberando na forma como você se posiciona no mundo, tem alguma coisa errada. Eu quero finalizar deixando uma pergunta para você, e essa pergunta eu quero que a gente reflita e vá para casa pensando nela. Você está disposto a buscar essa transformação que só a palavra de Deus pode produzir? Se você está disposto a procurar essa transformação, quais são os lugares que você encontrará? Vocês têm aqui as mensagens. Você tem um outro espaço na igreja, que é o espaço do estudo bíblico. Que o que eu já soube aqui são muitas classes que acontecem no primeiro horário, no segundo horário, online também, né? Espaços e ambientes para você estudar, eles são possíveis. Você está disposto a buscar essa transformação? Você está disposto a deixar que a palavra de Deus entre em você, penetre no seu coração e produza alguma coisa útil a você e à sociedade? Se você está disposto, eu gostaria que nesse momento nós orássemos. Que você baixasse sua cabeça, que você fechasse os seus olhos, e se hoje você quer fazer um compromisso com Deus, de buscar mais a sua palavra, se você está vivendo exatamente aquilo e aquele momento histórico ali que o profeta Ezequiel profetizou, se você olha para a sua vida e o que você vê é um clima de morte, de desespero, de desesperança,
e você quer que alguma coisa mude na sua vida, pelo impacto da palavra de Deus, vou pedir, nós vamos orar, que você se coloque de pé, assumindo um compromisso diante de Deus. Senhor, eu quero buscar a Tua palavra, eu quero conhecer mais a Tua palavra, eu quero estudar a Tua palavra, eu quero, Senhor, que a partir dessa palavra, a minha vida seja transformada. Nós vamos orar nesse momento, e se você sentir o desejo de fazer esse compromisso com Deus hoje, coloque-se de pé. Pai, nós buscamos a Tua presença, e nós agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, ela está disponível a nós. Nós agradecemos o Senhor pela visão dada ao profeta Ezequiel, e que mostra para a gente de uma maneira muito clara o poder e o impacto transformador da Tua palavra profetizada, ensinada, falada, ministrada, lida. E nós queremos pedir misericórdia, perdão ao Senhor, porque nós não temos dedicado tempo suficiente, necessário e ideal no estudo e na compreensão da Tua palavra. E depois desse pedido de perdão, nós queremos nos colocar diante do Teu altar e pedir que o Senhor nos encha com o poder dessa palavra, nos encha com o conteúdo dessa palavra, e que esse conteúdo que nos enche, que ele reverbere na nossa vida, reverbere nas nossas relações, nas nossas produções, no nosso posicionamento diante do Senhor e diante do mundo. E que ao nos posicionarmos diante do mundo, o mundo nos veja como um poderoso exército da Tua palavra, um exército de poder que transforma pessoas, sociedade e cultura. Enche-nos desse poder, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos ainda continuar em pé e vamos